Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje decidi então sentar aqui para conversar um pouco convosco, para falar sobre o canal e sobre a vida. Tem algum tempo que eu me sinto muito cansada. Eu trabalho muitas horas, portanto eu sempre falo que não é difícil nós ganharmos 2 salários mínimos sendo trabalhador independente, mas é muito cansativo, é muito exaustivo. Eu acho que há uns anos atrás, eu estou com 32 anos, meu Deus, eu odeio fazer vídeos piegas, mas acho que este vai ser um pouco. Eu estou com 32 anos e eu acho que há, sei lá, 7 anos atrás eu aguentava trabalhar mais do que eu aguento hoje. Eu estou efetivamente cansada, eu sinto já há algum tempo que o meu corpo não consegue responder a tudo aquilo que eu necessito, ou seja, eu consigo continuar a trabalhar, mas, por exemplo, é muito difícil continuar a trabalhar e treinar todos os dias, que era uma coisa que eu conseguia, ou então nos dias que eu trabalho e treino, claramente, à noite eu estou totalmente exausta, tem muita coisa que eu precisava de fazer fora do trabalho e que, pronto, não estou conseguindo dar conta de tudo, precisei de aceitar isso para mim, não foi fácil. Eu, em junho, maio, aliás, iniciei uma formação, que era uma formação bem longa, e bem profunda, que seria uma meta para mim na vida. Não digo que iria mudar a minha situação profissional, mas que seria uma meta para mim e efetivamente não consegui concluí-la, portanto eu terminei 2 módulos e precisei parar porque eu não estava conseguindo fazer os testes, assistir às aulas e ainda trabalhar, era completamente incomportável para mim. E senti nas minhas férias, que foi uma semana, exatamente aquilo que eu já sinto há muito tempo, que eu estou tão embriagada no trabalho e numa vida tão agitada que quando eu paro eu me sinto mais deprimida do que quando eu estou a trabalhar. Ou seja, cansaço e depressão são coisas diferentes. Eu não me sinto triste durante o dia, principalmente se a minha vida estiver a 1000. Mas quando eu paro é como se eu sentisse uma ressaca do não saber o que tenho para fazer, do não conseguir estar parada, sabem? E isso obviamente não é saudável. Eu acabei me desconectando de algumas coisas que eu amo fazer, como meditação, de novo, treino diário, uma alimentação mais saudável, porque hoje eu sou mãe, não é? E o meu filho veio de facto preencher grande parte do meu tempo livre, mas também porque eu não estou conseguindo me desligar da obsessão do trabalho. E com isto quero dizer-vos que não é por uma questão monetária. Eu tenho alguma dificuldade em me ver como alguém preguiçosa, sabem? Nunca fui, eu tenho vários defeitos na vida, mas quando eu não consigo fazer algo, como por exemplo atender uma cliente, isso me deixa totalmente arrasada, porque é como se eu estivesse colocando uma taxa de incompetente em mim, sabem? De tipo, como assim tu não conseguiste fazer? E isso acontece, obviamente, felizmente hoje eu tenho uma agenda muito preenchida, e acontece que às vezes se os clientes não marcarem na hora certa ou se faltarem e depois precisarem de colocação de vaga, é muito provável que eu não consiga atender todo mundo. Quando eu vou de férias, ou seja, quando eu tiro uma semana de férias, ou por exemplo agora em agosto que eu vou ter que tirar pelo menos 14 dias, isso aumenta muito mais a chance de eu não conseguir atender todas as clientes, mesmo trabalhando como trabalhei, por exemplo, agora em junho, que antes de ir de férias e depois de vir de férias, eu trabalhei das 8h30 da manhã às 10 da noite. Teve dias que eu saí do gabinete às 10h30 da noite. E isso é exaustivo, porque estamos a falar dessas horas em que eu não almoço, geralmente não vou à casa de banho, então eu estou efetivamente tratando de responder a clientes, atender clientes, limpar o espaço e só, percebem? Tipo, é efetivamente muito cansativo. Hoje eu tenho alguma consciência do quanto o meu corpo não vai aguentar e a minha cabeça não vai aguentar isso até aos meus 40 anos, sabem? Eu tenho muito essa consciência. E tenho a consciência também que ao longo do tempo o excesso de trabalho isto é meio antagónico e às vezes eu sinto até que eu sou um pouco ingrata, porque o sonho de todo o trabalhador independente, principalmente na área da estética, é ter uma agenda cheia, é se manter e conseguir colocar dinheiro de parte com o seu trabalho, porque o nosso trabalho de estética é muito desvalorizado. As pessoas acham que nós ganhamos muito mal, que nós somos umas coitadas, que se calhar não temos muito trabalho, que nos estão a fazer um favor por marcarem connosco, e é óbvio que nós
valorizamos toda a cliente, mas a realidade é que não é tão difícil ter uma agenda cheia na área da estética, sabem? Ou pelo menos não é essa a realidade que eu tenho. E quando iniciamos a nossa carreira, nunca acontece isso. Nós temos pouquíssimas clientes, vamos conseguindo conquistar mais, dependendo das nossas escolhas mais acertadas ou não, nós vamos ampliando os nossos serviços e, consequentemente, também as nossas clientes. E quando nós chegamos num patamar em que achamos que estamos a ser relativamente bem remuneradas e que já temos uma clientela muito fiel, que é mais importante do que ter uma agenda cheia sem clientes fiéis, ou seja, que as clientes vão e vêm várias vezes para outras esteticistas, meio que é o topo da nossa carreira. O passo seguinte é darmos formação. Normalmente é isto que acontece. E eu sinto que estou nesse patamar já há algum tempo, portanto eu estou um pouco meio que estagnada na minha profissão, porque eu não tenho muito mais como atender clientes, mais do que isto. E, portanto, obviamente os meus valores mensais acabam por ser mais ou menos os mesmos. E eu não posso dizer que estou descontente, mas a realidade é que eu penso que, à medida que eu fui trabalhando mais, eu fui perdendo um pouco da paixão do trabalho, sabem? Eu fui perdendo um pouco de toda esta magia do ir atrás de mais, porque eu não tenho como ir atrás de mais, percebem? Tipo, eu fico muito feliz, por exemplo, quando alguém da família de uma cliente minha me escolhe para vir fazer as unhas comigo, mas a realidade é que hoje eu também fico preocupada, porque, eu fui recomendada pela minha cliente, portanto é uma coisa muito importante para mim. Não pelo dinheiro, mas pelo fator de que as unhas, de que o meu trabalho foi recomendado porque eu sou boa, porque a pessoa gosta de mim, da minha personalidade. Eu já ouvi várias vezes, tipo, eu recomendei-te, queria muito que a minha mãe viesse aqui para te conhecer, porque eu falo imenso de ti. Isso é uma coisa incrível da minha profissão, mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupada porque eu sei que a longo prazo eu não vou conseguir encaixar a cliente, sabem? Então que eu até posso conseguir encaixá-la num buraco, num furo, numa desmarcação, mas a cliente quer ser atendida e 99% das vezes a cliente não quer vir para me conhecer uma vez. A cliente quer se manter ali se ela gostar do meu trabalho. E hoje é muito difícil para mim conseguir manter, sabem, tipo, aumentar a minha agenda, o meu tempo de clientes, a menos que eu não tenha mais vida, sabem? E depois acontece todas as outras situações, que é quando eu estou de férias, muitas vezes as clientes não se lembram e acabam me ligando, mandando mensagem, muito difícil me desligar disso. Na minha folga, no domingo acontece também menos, mas na minha folga, como é um dia de semana, que é terça-feira, que é no caso o dia que eu estou a gravar para vocês, acontece tipo, eu ter muitas coisas para tratar da profissão. E eu acho que tudo isso, mais o trânsito, mais a vida, mais o meu filho, mais tudo, eu estou efetivamente muito cansada. Então eu fiquei muito cansada ao ponto de nos últimos meses isso ser uma preocupação para mim, porque eu tenho algum autoconhecimento e eu percebi que o meu cansaço não era mais normal. Portanto, eu não tenho muito como dar grandes voltas a isto. Eu coloquei alguns pontos na minha vida, como, por exemplo, eu vou gravar quando eu tiver vontade, porque tudo isto também é uma coisa que me traz algum trabalho, não é? Apesar de que é algo que eu gosto muito de fazer. Eu tive muitas ações de campanhas em maio e junho e infelizmente eu tive que cancelar 4 campanhas. Não fiz as campanhas publicitárias porque era totalmente impossível para mim. Tipo, eu não ia conseguir entregar um conteúdo mais ou menos parecido com o roteiro das marcas, porque eu não tinha tempo. Então era deixar ou a minha profissão de lado ou o meu extra, que são as campanhas. Obviamente eu preferi deixar a minha profissão, deixar as campanhas, né? Depois eu decidi também que domingos eu não respondo mensagens, então sábado a partir das 5 da tarde eu não respondo mais mensagens de clientes. E nas minhas férias eu tentei evitar ao máximo. Ainda não consigo fazer isso às terças-feiras, mas nas férias eu tentei evitar ao máximo. Eu penso que eu respondi tipo 4 clientes. E no meio disso tudo, nós fomos 3 dias, eu já falei isso num vídeo, nós fomos 3 dias para uma casa no campo. Nós temos atualmente família numa aldeia e fomos para lá. E eu, no dia que cheguei, eu odiei. Gente, eu acho que lá está. Parar esse ritmo, sabe, para mim é desconfortável.
Mas no dia seguinte eu olhei para aquela vida e percebi que o dinheiro que eu ganho hoje e que o meu marido ganha hoje não nos permite ter uma vida tão confortável na cidade. Ou seja, nós temos uma vida tranquila, mas nós não temos uma vida, nós poderíamos ter uma vida melhor, sabem? E não nos permite ter uma vida melhor que eu teria com um pouco mais que um salário mínimo na aldeia, percebem? E isso é assustador, porque quando eu trabalho muitas horas para ganhar um salário bonzinho, sendo que, ok, eu vivo numa cidade em que eu demoro 20 minutos para chegar ao meu local de trabalho, num trânsito insuportável, em que eu tenho que acordar tipo 1 hora mais cedo, portanto eu neste momento não apanho trânsito porque eu acordo 1 hora mais cedo. Eu vivo numa casa, como eu falei já algumas vezes aqui, bastante pequena, portanto eu vivo num T1 que foi adaptado para um T2, para o meu filho poder ter um quarto, em que é um apartamento bonzinho, apesar de ser pequeno, sabem? Num local bonzinho, ou seja, não é mal frequentado, não está próximo de bairros sociais, nem nada do género, mas não é caro para o que eu vejo noutras rendas atualmente, é alugado, né? Mas será-nos muito difícil conseguir comprar uma casa em condições, ou comprar um apartamento em condições, sem ficarmos a pagar um rim ao banco, que é uma coisa que eu não quero, gente. Eu posso pagar, aliás, semana passada nós estivemos a fazer essas simulações, porque é um objetivo para nós comprar casa. Eu posso pagar 1000 euros a um banco, sabem? Tipo, é a nossa realidade. Nós podemos pagar 1000, 1200 de empréstimo a um banco, sim. Mas eu quero pagar esse valor? Não, porque eu vou continuar nessa roda de stress, de que eu tenho que trabalhar muito para pagar muito e continuar a viver, percebem? E isso é uma coisa que eu não quero. Então, numa aldeia, eu consigo comprar uma casa muito melhor do que o que eu comprarei na cidade, por um preço ridiculamente barato, em que nós conseguimos quitar o empréstimo em 15 anos. Nós fizemos todas as contas. Eu não consigo fazer isso em 35 anos. Na cidade. Aliás, eu consigo em 35 anos, ou seja, vivendo para pagar um empréstimo altíssimo. Percebem? Tipo, se eu pagasse o mesmo na cidade, na aldeia que eu pago na cidade, eu quitaria o meu empréstimo em tipo 7 anos. Entendem? Numa casa muito maior. Então, para mim não faz muito sentido isto. Depois, eu pago atualmente quase 400 euros da escola do meu filho, coisa que não aconteceria na aldeia também, porque ele tem vaga numa pública, percebem? Então, tudo isto me fez questionar muito. É óbvio que a aldeia não... Gente, eu não sou idiota, a aldeia não tem só coisas... Eu estou a falar convosco como se estivesse a falar com amigas. A aldeia não tem só coisas positivas, óbvio, não é? Tipo, nós estivemos a fazer algum estudinho de mercado muito leve, vamos pesquisar mais. Não tem um hospital a menos de 35 minutos de carro. Eu não conduzo, vocês sabem que eu não conduzo, eu não tenho carta e não tenho carro, e indo para a aldeia terá que ser uma opção para mim, ou então ter pelo menos uma moto elétrica, porque não existe Uber, não existe... de facto, a cidade tem umas ofertas muito maiores do que na aldeia. Só que a cidade está a ficar muito cheia, percebem? Muito sufocada. Vivemos todos, ou quase todos, numa rodinha do rato, sabem? Eu falo isso muitas vezes para o meu namorado, que eu me sinto muito a correr atrás de algo que sabemos que não vamos alcançar. Porque, honestamente, é muito difícil. Um dos meus objetivos de vida, óbvio, seria aos 45 anos de idade eu poder-me reformar. Portanto, poder só trabalhar, quem sabe, talvez em part-time, mas ter um bom aporte financeiro de parte. Não é que eu não acho que isso vai acontecer, mas é muito difícil ter um bom aporte financeiro de parte que me sustente na cidade, sabem? E eu me questiono porquê, porque eu nem sequer me sinto muito feliz cá. Tipo, acho efetivamente que eu já me cansei um pouco desta cidade onde eu moro agora, que é uma cidade lindíssima que todo mundo ama, mas que tem mau tempo 300 dias no ano e que o nosso custo de vida em Portugal é muito mais alto do que aquilo que nós poderíamos sustentar, entendem? Então não somos mais um país
com excelentes qualidades de vida a nível financeiro. Claro que temos outras coisas incríveis. E pronto. Por causa disso, queria então deixar aqui um questionamento para todas vocês que vivem em aldeias ou vilas. Quais são os pontos positivos que vocês veem? Gente, mais do que isso. Eu tenho uma mini horta atualmente no meu apartamento, portanto este apartamento é muito pequenino, como eu falei para vocês, mas tenho uma varandita bastante boa. E eu tenho uma mini horta na minha varanda, uma mini horta. E é porque eu tenho uma cadela, porque senão eu teria uma horta muito maior. Vocês têm noção que se eu for para a aldeia eu posso ter uma horta de verdade? Tipo, uma horta de verdade e um galinheiro. Eu sei que as pessoas... Eu ouço isto, as minhas coisas, mas tu não vais te habituar. Gente, eu vou porque eu falo por dia com pelo menos umas 12 ou 14 pessoas, tipo, no mínimo. Vocês têm noção que eu vou ver galinhas? Que é óbvio, tipo, há anos que eu estou cansada. Não é que eu não gosto de pessoas, mas estou um pouquinho cansada, né? Portanto, quem é da aldeia, me conta aí, quais são os pontos positivos que vocês veem em morar na aldeia, principalmente se houver algum caso de alguma menina por aí que se mudou da cidade para a aldeia, ou menino também, da cidade para a aldeia, me contem quais foram os maiores desafios, o que é que vocês fizeram para se organizarem, como é que é em termos de trabalho, quais são as vantagens e as desvantagens, conseguiram lidar, não conseguiram, quiseram vir embora, falem para mim, vou amar saber. E é isso, este foi o meu desabafo da semana, gente. Eu queria contar isto para vocês desde que eu vim de férias. Também para vocês não estranharem às vezes um pouco a minha energia mais baixa. Talvez eu vou falar mais baixo também, tenho que comprar um micro para aqui. Mas efetivamente eu me sinto muito cansada, tanto que hoje é o meu dia de folga. Eu de manhã acordei muito cedo, portanto acordei 6h30 para preparar o Gustavo para ele ir para a escolinha. E o pai levou. Mas depois eu fiquei a arrumar um monte de coisas de manhã. Tipo, fui limpar meu forno, fui limpar fogão, fui limpar a casa, tenho um monte de coisas para limpar mesmo, mas já não vai ser hoje. E depois eu fui descansar, depois eu acordei, fui almoçar. E eu acordei mais cansada do que eu me deitei, percebem? Então agora eu vou passar ferro. Isso que eu vou fazer, vou cozinhar já. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de fazer mais vídeos assim, tanto de vlogs quanto de conversas, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Até o próximo vídeo e tchau!